nós reunidos diante do Senhor, primeiramente, aqui no Japão, eu desejo Feliz Dia dos Pais. Embora é interessante porque o Dia das Mães é mais unificado em maior parte do mundo, mas o Dia dos Pais, cada país ainda é meio diversificado, né? Mas amém, porque eu creio que o Senhor ele está em todas as datas, em todos os anos. Glória a Deus. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre um assunto muito interessante, algo que tem acompanhado nossas reuniões de oração lá em Guma e que nós temos falado muito. E algo também que se fala muito no mundo inteiro, né, sobre esse tema. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre um tema que se diz Deus é amor. Deus é amor. Eu creio que todos nós ouvimos muito isso em redes sociais, em mídias, em todo mundo, falando que Deus é amor. Então, no caso, por Deus ser amor, quer dizer que Ele é o quê? O que é o amor de Deus? O que significa realmente esse Deus ser amor? E por isso eu gostaria de abrir com os irmãos em João capítulo 3, do 16 ao 21. João 3, do 16 ao 21. Bom, o versículo 16 é o versículo mundialmente mais famoso da Bíblia, né? Onde se exemplifica exatamente o amor de Deus. Mas eu gostaria que todos nós possamos aprofundar um pouco mais o que diz esse texto aqui para nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Esse é um texto muito interessante, porque, como eu acabei de dizer, o versículo 16 é o mais falado, é o mais conhecido em todas as igrejas do mundo. Até pessoas não crentes conhecem esse texto, porque fala do amor de Deus, né? O quanto Deus amou o mundo, né? Porque Deus é amor, Deus ele ama as pessoas, ele amou o mundo. Quer dizer, realmente Deus é amor. E é um amor totalmente inexplicável, porque somente Deus tem um amor ágape, da qual é imensurável, não se consegue medir, não se consegue comparar, e somente Deus tem esse amor. No entanto, o que é realmente amor? Nós falamos tanto sobre amor, mas o que realmente é amor? Eu fiz algumas pesquisas, no caso, pelo menos pelo dicionário, quando você vai procurar a respeito ao amor, a palavra amor, ele nos dá infinitas expressões, explicações sobre o que é o amor. Tá? Por exemplo, no Aurélio mesmo, são 12 itens explicativos a respeito só da palavra amor, o que significa amor.
Eu não vou explicar aqui para todos, não vou ficar falando em todos, mas, em geral, a maior parte das definições que se coloca sobre o significado do amor é uma coisa que você sente por outra pessoa, e isso também a outra pessoa sente por você, tanto na parte fraternal, como na parte conjugal, como na parte de amizade, como na parte de por um objeto, ou por algo que você está fazendo. Tudo isso se expressa com amor, né? Tanto na parte humana, como na parte também espiritual. No entanto, uma dessas definições que nos traz a palavra amor, ele também nos diz assim: sentimento de caridade e compaixão que liga uma pessoa a seus semelhantes e que decorre a ideia de uma relação comum, une Deus a todas as criaturas. Né? Então, quer dizer, amor seria um amor extremo, efêmero, de fidelidade, zelo, ou divindade personificada em amor. Então, quer dizer, se nós vamos procurar definições, nós vamos procurar sentidos para essa palavra amor, nós vamos encontrar variedades de coisas que explicam o que é amor nesse mundo. No entanto, aqui, como nós abordamos que Deus é amor, qual é o amor de Deus, então? Será que por Deus ser amor, então eu posso colocar tudo sobre amor nesse amor de Deus? Será que é válido toda forma de amor ser o amor de Deus? Então é aqui que nós vamos entrar num ponto para pensarmos. Onde nós vivemos num mundo dividido de opiniões, mesmo não só fora da igreja, mas como dentro da igreja, em relação a esse amor de Deus. É algo muito discutido, muito falado ultimamente, devido às coisas que têm acontecido lá fora. Aí nós, como cristãos, que nos dizemos cristãos, devemos pensar, qual é o sentido desse amor de Deus? Tudo é permissível? Tudo pode? Se for por amor? Não estou fazendo mal a ninguém? Então é por amor. Então, se Deus é amor, Ele também vai estar comigo. Será que seria fácil pensar dessa forma? Na verdade, vamos imaginar um pouco. Se Deus é amor, Ele amou o mundo de tal maneira, mas Ele amou de forma incondicional. Ele não poupou condições, Ele não poupou formas de amar a humanidade, esse mundo que Ele criou. E por isso nós somos considerados a obra-prima das suas mãos. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, Ele nos soprou o sopro de vida e nos fez alma vivente, através das suas mãos. Algo que até em nenhuma criatura no mundo, de toda a criação que Deus fez, Ele nunca refletiu nada e disse, façamos a nossa imagem e semelhança. O homem foi a única criação no mundo inteiro onde a Bíblia traz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, quer dizer, nós somos a obra-prima das mãos do Senhor. Isso foi o grande amor de Deus que Ele teve pelo homem, ao criá-lo, ao fazê-lo e ter por ele esse apreço. No entanto, nós temos também esse grande amor de Deus manifesto no momento que Ele dá ao homem livre escolha. Ele não fez o homem, Ele direcionou o homem, deu regras, mas Ele não impedia quando ele fazia coisas erradas. Porque ele tinha que ter noção de poder escolher aquilo que era bom e aquilo que era mal. E devido a essa escolha que Deus deu ao homem, esse amor que Deus deu ao homem, é porque nós estamos aqui. Porque uma escolha errada que o homem fez lá no começo, nos trouxe aqui hoje.
E da mesma maneira, Deus nos amou tanto que também não nos abandonou. Porque ele podia muito bem, puxa vida, o homem já pecou, não tem mais jeito. Vamos destruir e fazer tudo de novo. Não. Ele não abandonou. Ele não abandonou a criação que ele fez. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo o seu povo escolhido sendo ingrato, traidor, ganancioso, invejoso, orgulhoso, pecador, deu o seu Filho para salvar essa humanidade. Esse é o amor de Deus. Com tantas coisas erradas que o homem fez, que a sua criação fez, que eu digo, ele podia muito bem abandonar. Não. O amor de Deus é uma forma, por isso que nós falamos, é um amor ágape, que não se compreende, que a tudo isso que o povo dele escolhido fez contra ele, ele ainda deu o seu filho. Porque o sacrifício desse único filho dele ia nos trazer a salvação. Ia nos trazer a renovação. Ia nos levar novamente a ter a comunhão com o nosso Pai, que um dia os homens, a criação dele negou. Um dia que blasfemou, um dia que traiu ele procurando outros deuses, cultuando outros deuses, outras culturas, esquecendo muitas vezes do próprio Deus Criador. Pensamos nós, humanos, que somos ditos até como cristãos, que digamos que nós amamos as pessoas, mas quando alguém faz algo errado para você, quando alguém te trai, quando alguém realmente te deixa lá no chão. E às vezes, muitas vezes, nós nos arrependemos, perdoamos, mas por máximo que nós falamos nós amamos, não vai ser como antes. É muito difícil. Mas Deus, ele tem um amor tão grande que a própria sua palavra diz que ele lança no mar do esquecimento e deles não lembra mais. É um amor totalmente inexplicável. Um amor que nós vamos ver que dando o seu filho unigênito, seu único filho, para um monte de pecador. Gente, eu creio que hoje, Dia dos Pais, acho que todo pai, tendo seu filho, não tem coragem de entregar o seu filho por causa do outro. Quem de nós, seres humanos, temos coragem de entregar nossos filhos por causa do outro? Para o outro que rouba, para o outro que mata, para o outro que faz um monte de coisa. Nós não temos. Mas o amor de Deus foi tão grande, foi tão imenso, que ele não poupou nem a vida do seu único filho. Ainda falou, só você que vai poder fazer isso. Está nas suas mãos. E ele viu isso que era necessário, porque ele amou a humanidade. Ele amou a cada um de nós de forma incompreensível. Isso é o amor ágape. E por isso, a partir desse amor tão grande, da qual Deus entregou o seu Filho unigênito por nós, ele, por grande amor, nos concedeu a vida eterna. Esse é o amor de Deus, incompreensível, inigualável, incomparável. Um amor tão grande que mesmo ele nos vendo seres tão pequenos, gente, vamos imaginar, um Deus que criou tudo que existe nesse mundo, nesse universo, gente, a ciência não consegue imaginar ainda o tamanho que o universo existe, sendo criado por um Deus de uma forma tão grande, maravilhosa, ele se preocupa com seres tão pequenos como nós aqui nessa terra. Ele olha para nós. E ele está no meio de nós.
Esse é o amor de Deus, esse é algo tão grande e maravilhoso. E através desse Filho dele, esse sacrifício de amor, ainda nos concede a vida eterna. Mas nós vamos ver que aqui esse texto, que nós acabamos de ler, nos diz que nós temos que crer nesse Filho de Deus. Porque aqui fala assim, que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no caso, nós temos que perguntar, existe, através desse amor, uma certa e pequena condição. Deus nos ama, nos dá a vida eterna, mas nós temos que crer no Filho de Deus. Se nós não cremos no Filho de Deus, você não vai ter a vida eterna. Aqui, onde nós acabamos de ler, é uma coisa totalmente clara. Então, para que aconteça isso, para que nós tenhamos essa vida eterna, e quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Ele nos dá direções para que nós possamos, então, seguir a esse Cristo, seguir a esse Deus. Ele nos ensina como é caminhar com o Senhor. Então, por isso que aqui Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia, o livro santo, que traz tudo aquilo que o Senhor colocou para a vida dos seus filhos viverem aqui nessa terra. Então, no caso, se você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você crê que Ele é o Filho de Deus e coloca Ele como seu Senhor e Salvador, então quer dizer, aquilo que está escrito nessa palavra, nesse livro, é do Senhor. Em Apocalipse mesmo fala, não se tira uma vírgula. Não se tira e nem acrescenta uma vírgula do que está escrito. Então, se nós somos filhos de Deus, amados pelo Senhor, e cremos no seu Filho, então quer dizer, nós temos que seguir aquilo que Ele nos colocou. Aquilo que Deus nos ensinou. Por quê? Porque nós vamos estar aqui nessa terra. Enquanto nós não partirmos, nós vamos viver de que forma, então, nessa terra? Então, quer dizer, eu posso viver da forma que eu quiser, eu posso fazer aquilo que eu achar bem. Se eu não matar ninguém, quer dizer que eu não estou fazendo mal nenhum. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Podemos dizer que a vida eterna, muitas vezes, ela pode se perder. Aí nós vamos pensar, como eu vou perder a vida eterna? Ué, eu já não acreditei em Deus, eu não acreditei em Jesus, não recebi Ele como seu Salvador? Um Deus que é amor, se Ele é amor, por que Ele me ama, Ele vai me negar a vida eterna? É possível? Aí as pessoas vão começar, sempre pensam, Deus pode mandar as pessoas para o inferno? Se um Deus que é amor, um Deus que ama, Ele pode mandar as pessoas para o inferno? Hoje em dia as pessoas, mesmo dentro da igreja, se pensam de uma forma muito fácil. Com as ideologias que se carregam nesse mundo, aquilo que se ensina, e falar que Deus é amor, é impossível Ele negar as pessoas, negar coisas que se acontecem, é errado, nós temos que pensar e avaliar. Será que Deus realmente pode mandar as pessoas para o inferno? No entanto, por isso que eu quero realmente colocar isso muito bem para todos nós. No versículo 18, é bem claro que diz, porque as pessoas muitas vezes leem o 16 e param por aí. Porque é maravilhoso, Deus é amor, Ele deu seu Filho, e amém. Mas vamos um pouco mais profundo.
prosseguimos nesse mesmo texto que se coloca aqui, no 18 fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Agora, o que significa isso? Eu creio em Jesus, mas só creio nele. No que ele diz, eu não vou crer, não. No que ele falou para fazer, eu não vou crer, não. Naquilo que ele colocou na Bíblia, que é certo, isso aí não serve para mim, eu não vou crer, não. Mas eu tenho ele como meu Senhor, eu tenho ele como meu Salvador. É uma grande contraditória isso. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, e quando nós oramos que nós aceitamos Ele como nosso Salvador e Senhor, quer dizer, Ele é Senhor das nossas vidas. Então, como diz a palavra, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu fui crucificado junto com Cristo ali naquela cruz. Então, quer dizer, eu posso pensar da maneira que eu quiser, eu posso viver da maneira que eu quiser, e eu já sou cristão, já aceitei Jesus. Não tem problema. Não é bem assim. Não é bem assim. E esse é o ponto que nós queremos falar hoje. O que significa realmente, e o que é ser compreendido realmente sobre esse verdadeiro amor? Algo que muitos lugares no mundo inteiro nós vamos ver que existe este erro. Existe muita polêmica sobre isso hoje em dia, mas eu quero dizer, devido aos pensamentos e ideologias que o mundo vem colocando as pessoas onde nós estamos, o que nós vivemos, nós deixamos que coisas sutis entrem em nossas igrejas, em nossas casas, em nossas famílias, para dizer, isso é normal. Se você fazer isso, é discriminação. Se você fazer isso, você vai estar sendo errado. Deus é amor, Ele ama todos do jeito que está. Concordo. Deus ama a todos como você é. Mas Ele não permite que você faça aquilo que é errado. Deus aceita você como você está. Venha para Deus. Mas Ele não fala para você voltar para a sua vida de pecado. Ele fala, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E isso que muitas vezes todos nesse mundo não compreendem. Deus é amor, mas Ele é bem claro nesse amor que Ele tem. Algo muito claro que Ele deixou aqui para nós, quando Deus fala que é amor, está escrito em Hebreus 12:6, diz assim, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, digamos assim, você pode ficar do jeito que você quiser? Será que nós, como cristãos, podemos fazer tudo que nós achamos que está tudo bem e não tem problema? E isso é uma coisa incondicional para todos. Sendo crente, não sendo crente, sendo ladrão, sendo drogado, sendo homossexual, sendo gente boa, o que for. É incondicional para todos. Existe um grande jargão que se fala nas nossas igrejas hoje, que diz, vem como está, Deus te aceita como você está. Realmente, mas isso não está escrito na Bíblia. Deus aceita todos. Só que nós vamos analisar que na Bíblia, todas as vezes que Jesus foi socorrer alguém, foi falar alguma coisa, ele sempre falou, vá e não peques mais. Quer dizer, eu te aceitei, eu te salvei como você é, sendo o que você é.
Mas ele deixa bem claro, vá e não peques mais. Quer dizer, se reconcilie, mude, se transforme. Por suas forças você não vai conseguir, isso é verdade. Mas é por isso que nós buscamos ao Senhor. É fato, Jesus não vai negar ninguém. A grande prova disso nós vamos ver que Jesus, ele recebeu Maria Madalena, que ia ser apedrejada por adultério. Ele condenou ela? Não. Ele salvou ela. Jesus estava sempre com os pobres, ajudando eles. E Jesus inaugurou o céu com a entrada de um ladrão. Então quer dizer, Jesus discrimina as pessoas? Não, ele não discrimina ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. No entanto, ele nunca disse para alguém, viva a forma que você achar melhor. Ele sempre apontou o pecado. Ele sempre discriminou o pecado. E ele sempre foi contra o pecado. Nunca ele discriminou, porque você é desse jeito, você não faz, você não vai para o céu. Porque você faz isso, você não vai para o céu. Não, se arrependa. Ele sempre falou, você é desse jeito, tudo bem, se arrependa. Se arrependa, busque e não faça mais. Então, quer dizer, se hoje eu aceito Jesus, eu vivia uma vida falando, fazendo fofoca de todo mundo, ele me perdoou, ele me aceitou. Vou continuar. Não. O mentiroso, o fofoqueiro, todos, em si, devem procurar mudança. O amor de Deus nos traz a conciliação, a entrada para o céu, mas com uma grande condição, que nós venhamos ter transformação de vida. E muitas vezes nós pedimos, Senhor, tira isso de mim, me transforma e faz isso. Amém. Nós temos que orar sim, mas primeiramente, nosso interior tem que negar isso. Se o nosso interior, primeiramente, não negar as nossas paixões, é as nossas paixões, bem claro. Por quê? Você faz aquilo porque você gosta. Se nós não negarmos as nossas paixões, nunca vamos permitir que Deus nos transforme. Esse significa negar a si mesmo, toma sua cruz e siga. Quer dizer, todo dia nós temos que negar a nós mesmos, todo dia nós temos que ter renúncias. Senão nunca vai ter transformação, nunca vai ter mudança. Eu gosto disso, isso me faz bem. Momentaneamente te engana e faz bem. Mas na verdade não faz. E as pessoas trocam muitas vezes a sua salvação, a sua passagem para o céu, por um pequeno momento de prazer que vai te levar para o inferno. Aí que eu volto a perguntar, é Deus que manda as pessoas para o inferno? Não. A pessoa em si escolhe o seu caminho. O grande amor de Deus nos permitiu a termos escolhas. Por que eu digo isso? É uma coisa que eu falei outro dia na reunião de oração. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e aceitamos Ele como Senhor da nossa vida, para nós pensarmos de uma forma bem clara, bem simples e fácil, você se tornou um escravo. Não estou dizendo que Deus escraviza, vamos deixar bem claro, não estou dizendo que Deus escraviza, Ele não escraviza ninguém. Mas quando nós colocamos alguém como nosso Senhor, nós passamos a ser servo dEle.
E aí nós vamos pensar, o que é o servo? O que é o servo? Ele tem toda a liberdade de fazer aquilo que ele quer? Não. Primeiramente, tudo que às vezes ele vai fazer, ele tem que perguntar para o seu senhor. Pode ser feito isso? Pode ser feito aquilo? Quer que faça isso? Esse é o servo. Mas muitas vezes nós, como aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós colocamos Ele como Salvador, mas deixamos o Senhor de lado. Por quê? Porque seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que costuma se orar. E agir também. Não é seja a sua vontade assim na terra como no céu, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Porque muitas vezes Deus está no trono, Jesus está no trono, mas nós é que tiramos Ele do trono e sentamos lá. E Ele se torna o quê? Nosso mordomo. Ah, porque eu quero isso, porque eu tenho que fazer isso, porque tem que acontecer desse jeito, porque eu quero assim. E será que o amor de Deus é tão grande apenas só para nos servir? Só apenas para ouvir as nossas necessidades, as nossas orações, nossas queixas, e Ele resolver tudo? Não. Isso não é amor. Isso não é amor. E eu creio que todo pai e mãe que ama seus filhos não dá de tudo o que eles querem, não fazem de tudo o que eles querem. Por quê? Porque pai e mãe educa. Pai e mãe sempre pensam no melhor para o seu filho, por máximo que ele não esteja vendo da mesma forma. Por máximo que ele não pense desse jeito. Mas o quê? O pai muitas vezes vai ver o quê? Lá na frente. Ele vai ver o que é melhor realmente para o futuro do seu filho. Da mesma forma, Deus faz isso com os seus. Se eu, antes de aceitar Jesus e conhecer o amor de Deus, eu era pecador, eu roubava, eu matava, eu xingava todo mundo, eu fazia de tudo que era mal. Eu passo a aceitar Jesus e coloco Ele como meu Senhor e Salvador, eu vou continuar fazendo tudo isso? Que não vai ter problema? Porque o amor de Deus é grande e Ele não vai achar ruim. Ele vai me perdoar. Não. O amor de Deus nos constrange de tal forma que nós nos rendemos a Ele e colocamos Ele realmente como nosso Senhor e Salvador. E todos os dias eu vou acordar e vou falar, Senhor, mais um dia comigo, me ajuda a renunciar a mim mesmo. Porque eu quero fazer aquilo, eu penso em fazer isso, eu quero ver não sei o quê, mas isso não vai fazer bem para mim. Senhor, me ajuda a superar, me ajuda a mudar, me ajuda a ser melhor. Não é porque eu quero, eu posso, eu devo. E é isso que muitas vezes o nosso mundo de hoje não tem compreendido sobre realmente o que é amor de Deus. Eu não vou entrar aqui em assuntos para não trazer polêmicas, mas é aquilo que nós temos visto muito hoje em dia. Tanto fora da igreja, como dentro da igreja. E aí nós vamos pensar realmente, Deus é amor, então Ele pode permitir que nós façamos tudo? Não. Em nenhum momento. Ele fala, vá e não peques mais. Por isso que realmente o verso 18 e 19, ele é muito claro. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É interessante dizer, há quantos 1000 anos isso foi falado através do próprio Jesus Cristo, e nós vemos isso até hoje. Hoje existem até igrejas diferentes que colocam isso como não aceitação. Eu creio que muitas vezes também até a própria igreja erra em formas de como receber pessoas diferentes nas suas igrejas. Muitas igrejas não estão nem preparadas para receber pessoas diferentes em suas igrejas, porque eu creio que muitas vezes essas pessoas, quando elas são diferentes, elas se tornam mais acuadas quando vêm em lugares assim. Realmente demonstrar o amor de Deus não é você mostrar diferença à pessoa, mas colocar que realmente ela é uma pessoa igual a todos nós. E ao mesmo tempo mostrar que como Deus faria com ele. Não que em verdade nós vamos começar a aceitar as coisas erradas, não vamos aceitar. Mas não precisamos tratar diferente ninguém por causa de alguma coisa. Porque, da mesma forma, Jesus, ele nunca tratou ninguém diferente, pelo contrário, ele apenas discriminou o pecado e sempre foi contra o pecado. Agora, é uma opção realmente da pessoa se ela quer aceitar ou não. No entanto, a verdade é essa. Porque é muito fácil nós colocarmos versículos e versículos para colocar realmente coisas que se aprovam certas ações. No entanto, nós não podemos ver apenas versículos, nós temos que ver do todo. Nós pegarmos textos isolados, versículos isolados para justificar coisas é muito fácil. Mas o profundo é você estudar o inteiro. Quando você estuda o inteiro, quando você tem entendimento daquilo, de tudo que o Senhor está falando, nós vamos começar a entender muito mais a realidade do Senhor. Porque o próprio Jesus Cristo, aqui na terra, quanta renúncia talvez ele não tenha feito aqui? Porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Quer dizer, os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, estavam com ele também. No entanto, ele não cedeu a nenhuma. Porque a Bíblia fala que não se encontrou sombra de variação em toda a sua conduta, em toda a sua vida. Ao mesmo tempo, ele andou sempre com o Pai, ele fez a obra, ele apontou o pecado, foi crucificado injustamente, sem pecado. Mas em nenhum momento ele renunciou. Em nenhum momento ele falou, isso aqui é pesado demais para mim. Isso aqui é impossível. Eu vou desistir, Deus, eu vou ficar aqui por aqui mesmo. Não. Ele foi até o fim. E outra coisa, da mesma forma, o amor de Deus não nos permite, da mesma forma, por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus e considerados salvos e tendo o Senhor como nosso Senhor e Salvador, desejar o mal a outras pessoas. Nunca, nunca. Às vezes, por mais merecido que seja, por pior que a pessoa seja, Deus não nos permite desejar o mal a ninguém. O próprio Jesus lá na cruz do Calvário, sendo escorraçado, pregado, ferido, cuspido, praguejado. O que ele falou? Deus, me tira essa cruz, manda um raio por mim e esse povo todo. Não. Deus, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. Ainda bem que não sou eu que estou naquela cruz.
Não existe nem mundo mais. Mas o Senhor Jesus Cristo amou de uma forma. Gente, eu digo, é incompreensível. É inalcançável. É incomparável. Alguém passar por tudo isso e ainda dizer, Deus, perdoa-lhes. Pois eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Deus tem por todos nós. É um amor genuíno, que não dá nada em troca de alguma coisa. Que não precisa pagar alguma coisa ou fazer algo para conseguir esse amor. Mas Ele dá de graça. Para todos, todos. Não existe aquele que é mais ou é menos. Para todos Deus dá esse grande amor. E ultimamente no mundo nós temos banalizado esse amor. Temos feito esse amor de desculpa para poder fazer coisas que nós queremos, que nós bem entendemos, achamos que está certo. Não, esse amor não pode ser comparado a esse tipo de coisa. Um amor puro, grande, imenso. Deus não está nem um pouco preocupado em atender às nossas necessidades e petições. Deus está preocupado que nós cada vez mais nos assemelhamos a Cristo Jesus. É isso que Ele mais deseja de nós. Que cada vez mais, dia após dia, sejamos mais parecidos com Cristo. Ele não está preocupado em atender todas as suas necessidades. E não adianta às vezes chorar, suplicar e se bater o que for. Tem gente que faz de tudo, mas muitas vezes não consegue nada. Por quê? Qual é a sua intenção muitas vezes? Jesus está ali para nos ajudar. Mas quer dizer, será que cada vez mais nós queremos nos assemelhar a Ele? Ou apenas queremos ser crentes que vão estar na igreja, batendo ponto, servindo ali de aparência, sermos crentes até bons, mas não nos assemelhamos a Jesus. Não buscamos essa semelhança em Jesus. E aqui é o ponto onde o Senhor realmente tem me colocado. E nas nossas orações de orações nós temos falado sobre isso. Realmente entender e compreender o amor de Deus. Onde está o Senhor? Ele está sentado no trono? Ou é você que está no trono? Quem é o Senhor? Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, se Ele é nosso Senhor, nós temos que compreender realmente qual é o sentido dele ser Senhor. Ele não é somente Deus. E Ele não é nosso mordomo. Ele está sentado no trono, nós estamos no degrau abaixo. Nós sempre estudamos a história dos reis aqui dessa terra que passaram por vários governos e até hoje existem reis e imperadores. Gente, vamos pensar um pouco. Aqui nesse mundo, é qualquer pessoa que pode chegar a um ser desse? Você tem que ter permissão, você tem que ter um monte de coisa para você conseguir chegar e ter minutos para estar na presença de uma pessoa comum como você. E você faz reverência a Ele.
E se ele disser qualquer coisa, você é obrigado a obedecer. Aí que está. Esse é o sentido. Será que Jesus, sendo nosso Senhor, nós fazemos igual a uma autoridade aqui dessa terra? Não seria o próprio Jesus Cristo muito maior que qualquer única autoridade dessa terra? E se Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele deixou a Bíblia para que nós venhamos a estudá-la e segui-la. E termos como nossa norma de vida, nossa conduta de vida. Nós vamos passar por dificuldades nessa terra, nós vamos ter vontades, nós vamos ter coisas que nós queremos fazer. Sim, todos nós. Sejam boas ou sejam más. Mas antes de qualquer coisa, será que nós temos o pensamento de chegarmos pelo menos ao Senhor? Senhor, eu posso? Eu devo? Me cabe? Não é porque eu quero, que muitas vezes é possível. Não é porque eu posso, que muitas vezes devo. E esse é o ponto que o mundo muitas vezes não entende. Mas somos nós aqui, os cristãos, que devemos colocar a este mundo a nossa posição. Somos filhos do Senhor, crentes em Deus, servos de Cristo. Então, qual é a forma que Ele viveu aqui nessa terra? Qual é a forma que Ele pensou, que Ele fez as coisas aqui nessa terra? O que Ele deixou para nós vivermmos? Aí nós vamos entender o sentido de Senhor de nossas vidas. E ser servo do Senhor não é uma coisa escravizante. Ser servo do Senhor não é uma coisa que, como se diz em épocas antigas, que você não tinha vontade de nada e não podia nada. Ele nos dá liberdade. Ele nos dá coisas que nós podemos fazer. Só que nós temos que ter realmente consciência daquilo que é o certo e que é o errado. Daquilo que é permissível e aquilo que não é permissível. E assim nós vamos entender realmente o amor de Deus. Um amor santo, inigualável. E que nenhum ser humano consegue ter ou até transmitir. Mas é um amor único que nos direciona, que nos dá força para viver, que nos ensina a andar e cada vez mais refletir a sua imagem aqui neste mundo. Amém? Essa igreja, nos colocarmos de pé, vamos louvar ao Senhor. Deus nos amou antes da criação do mundo. Deus viu a humanidade se corromper e, com certeza, se entristeceu até o seu íntimo. Porque, com certeza, Ele fez tudo com muito amor. Com todo esse amor que Deus criou a sua criação deveria também amá-lo igualmente. Mas vamos nos colocar até no lugar de Deus, quando nós fazemos algo tão belo, tão bonito, e isso se vira contra você.
Então nós podemos imaginar até o sentimento de tristeza que Deus possa sentir para a sua humanidade.初めて息を吸う前に命を吹き込まれたあなたのその優しさはずっと変わらない溺れそうなくらい深い主の愛が迷う私捨てずに追いかけた見捨てない離さないこんな私でも包み込まれ許され愛された、自分には価値はないと思ってた時に命を注いでくれた愛は変わらない溺れそうなくらい深い主の愛が迷う私捨てずに追いかけた見捨てない離さないこんな私でも包み込まれ許され愛された、yeah, yeah.暗闇を照らし山さえ越えて来てくれる壁も蹴り倒して嘘も消し去って来てくれる暗闇を照らし山さえ越えて来てくれる壁も蹴り倒して嘘も消し去って来てくれる暗闇を照らし山さえ越えて来てくれる壁も蹴り倒して嘘も消し去って来てくれる暗闇照らし山さえ越えて来てくれる壁も蹴り倒して嘘も消し去って来てくれる Oh, impressionante, infinito, ousado amor
Que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus, Senhor, de amor tão grande, infinito, insuperável, inigualável. Senhor, o que seríamos de nós sem o Teu amor? O que seríamos e onde estaríamos se não fosse o Teu amor? Senhor, Tu criaste o homem conforme a Sua imagem e semelhança. Deu a todos nós o sopro de vida e nos fez alma vivente. Senhor, Tu entregou o Seu Filho Jesus Cristo por todos nós. Por nos amar, Tu fizeste, Senhor, esta obra. E esse sacrifício, Senhor, nos trouxe a salvação. Senhor, e hoje nós temos a comunhão contigo através de Jesus Cristo. Mas não queremos que Ele seja somente, Senhor, o nosso Salvador. Nós queremos que Ele realmente seja o nosso Senhor de nossas vidas. Que cada dia, Pai, nós possamos acordar e nos entregar a Ti todos os dias, Senhor. Colocarmos Tu, Senhor, como nosso Salvador todos os dias. Isso significa renunciar a nós mesmos, Deus, as nossas paixões. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando, nos ensinando, nos mostrando, Senhor, onde nós devemos cada vez mais aprender, onde nós devemos mudar, onde nós devemos cada vez mais nos apegar em Ti, na Tua palavra santa e poderosa, que ela venha fazer transformação em nossa vida, em nossas casas, Senhor, em nossa família. Deus, que o Senhor seja realmente dono de tudo que nós somos e temos, nas nossas finanças, nas nossas vontades, dos nossos sentimentos, Senhor, da nossa alma. Que o Senhor seja dono de todas as coisas, ao ponto de realmente nos mostrar o que não devemos fazer, o que não devemos pensar, o que não devemos falar. Deus nos ensina cada vez mais a andar nos Seus caminhos, para que nós possamos realmente ser aqueles que refletem a Sua imagem santa. Que nós possamos ser sal e luz aqui nessa terra e levar, Senhor, para lugares onde estão na escuridão a Sua luz. Assim como a Tua palavra fala, que antes nós estávamos na escuridão, mas a Tua luz, ela veio, Deus. Tua luz, ela veio e nos iluminou, nos tirou das trevas. Deus, que nós possamos realmente ser aqueles que levam a Tua palavra, levam a Tua imagem e semelhança, levam, Senhor, o Teu amor, o Seu amor incondicional, mas é um amor que nos constrange, que nos mostra, Senhor, os nossos erros, um amor que nos ensina que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, não é sempre o certo, não é sempre o que eu posso fazer. Nos ensina, Senhor, a este mundo perdido, que cada vez mais as pessoas venham se dobrar diante de Ti, venham Te aceitar, Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas, que eles realmente sejam direcionados pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, buscar a Tua presença, que nós possamos cada vez mais nos prostrar dos Seus pés, Te entronizar, Senhor, pois é Tu, Senhor, que está no trono. Tu, Senhor, é aquele que comanda e direciona, e nós somos apenas servos Teus, estrado dos Seus pés. Pai, faz de nós aquilo que Tu queres. Rege, Senhor, a nossa vida conforme a Sua vontade. Perdoa-se os nossos pecados,
Perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque nós somos homens pequenos, nós somos homens falhos e carecemos cada vez mais, Senhor, do Teu perdão, do Teu sangue. Nós carecemos cada vez mais, Senhor, da Tua sabedoria, da Tua direção. Por favor, Senhor, tende misericórdia do Teu povo. Nos direciona, Senhor, a andar nos Seus caminhos e que nunca venhamos a nos desviar deles. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, com a Tua igreja e que cada vez mais nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Que o nosso coração cada vez mais seja preenchido com a Tua presença, com o Teu toque, ó Senhor, para que nós cada vez mais sejamos sensíveis a Ti. E onde quer que nós estejamos, nós possamos ser servos Teus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém.